Diversas pesquisas de opinião já mostraram que a maioria da população brasileira é contrária ao aborto. Um levantamento feito em janeiro de 2021, por exemplo, pelo Paraná Pesquisas, mostrou que 79% da população é contrária à legalização do aborto. Ainda assim, de tempos em tempos, o aborto volta à tona, causando dúvidas e incertezas. Durante muito tempo se utilizou o bordão "meu corpo, minhas regras", e hoje a denominação mais utilizada pela grande mídia e políticos de esquerda pelo mundo inteiro é de direitos reprodutivos. Muitas correntes ideológicas políticas apostam na pauta dos direitos reprodutivos como um benefício para a mulher. Carece, portanto, que esclareçamos alguns aspectos legais e sob a ótica espírita sobre esse tema, que a inferioridade costumeiramente faz ressurgir de tempos em tempos. O aborto compreende 3 condições técnicas. O aborto espontâneo. O aborto ocorre quando a gravidez termina abruptamente, antes de o bebê ter condições de nascer, de acordo com o Ministério da Saúde, é definido como aborto a interrupção da gravidez antes de completar 22 semanas de gestação, ou pesando menos que 500 gramas. O aborto pode ser espontâneo, quando por alguma condição de saúde faz com que o desenvolvimento do bebê seja interrompido ou expulso do corpo da mãe. Ou ainda, acidental, que ocorre também de forma involuntária, resultante de um incidente ou trauma vivenciado pela gestante. O feto é apenas uma parte do corpo da mãe? Não. A partir do momento da concepção, forma-se um outro ser geneticamente único, distinto dos seus genitores. Tem componentes de um e de outro, mas ele não é igual a nenhum dos dois. Ele é uma individualidade. Durante a gravidez, o feto se desenvolve dentro do corpo da mulher, mas não faz parte dele. Antes e depois da gravidez, o corpo da mulher terá os mesmos órgãos e os mesmos tecidos, mas dentro do ventre dela é gerado um novo ser, com constituição física própria. Outra condição técnica é o aborto legal. O aborto é permitido no Brasil? Existe chamado aborto legal? A resposta é não, para as duas perguntas. A interrupção proposital da gravidez no Brasil é crime, segundo o Código Penal brasileiro. O aborto está incluído nos crimes contra a pessoa e contra a vida. A pena para a mulher que promover aborto em si mesma ou consentir que outra pessoa lhe provoque o aborto é de detenção de 1 a 3 anos. O aborto é obrigatório... antes disso. Embora a legislação brasileira estabeleça que o aborto é crime em qualquer situação, há casos em que a realização não gera punição, nem para a gestante, nem para a equipe médica responsável pelo procedimento. São as chamadas escusas absolutórias, motivos que excluem a pena de um determinado crime. No caso de interrupção da gravidez, o Código Penal brasileiro prevê que não haverá punição somente se o procedimento da gravidez implicar em risco de vida da gestante e nos casos de gravidez resultante de estupro em que a mulher manifesta vontade de interromper a gestação. Ainda em 2012, o Supremo Tribunal Federal também considerou que o aborto em casos de anencefalia, o feto que nasce, o bebê que nasce sem cérebro, não deve ser passível de punição. O aborto é obrigatório em algum caso? Não. A mulher é obrigada a decidir pelo aborto. Não é obrigada a decidir pelo aborto em nenhuma circunstância, e isso inclui os 3 casos em que o aborto não é punido, nos quais a realização do procedimento depende da vontade e do consentimento da gestante. O aborto ilegal. O aborto ilegal é todo e qualquer procedimento que não esteja respaldado na lei
ou nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Todo e qualquer outro tipo de interrupção da gestação é ilegal. Isso no aspecto civil. Vamos olhar agora a visão espírita. Então, em 1860 alguma coisa, o Kardec recebeu um monte de mensagens e compilou isso no livro O Livro dos Espíritos. E na questão 344, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos e os espíritos respondem. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante que a criança vê a luz. O grito que então solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Na questão seguinte, na questão 345, ele pergunta: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que ele está destinado? E a resposta é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem. Podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Ainda a questão seguinte: que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Ele escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dá-lhes causa, a mais das vezes, as imperfeições da matéria. Ou seja, muitas das vezes, por uma falta de adaptação daquele espírito à matéria, ou a uma má formação congênita da mãe, ou do próprio espírito, ele acaba se descolando e é abortado. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em que um corpo morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nenhuma. Frequentemente é, como já dissemos, uma prova para os pais. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis. Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá, e Deus o permite, como prova, para que os pais, quer para os pais, quer para o espírito da criança. Entre os que nascem mortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos, ou seja, haverá corpos sem espírito. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha de se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm em função de seus pais, como resgate para estes. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Constitui crime a provocação do aborto? Em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis as leis de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá sempre crime, quer tire a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? A resposta dos espíritos é: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe.
Então, vocês veem que há uma coerência entre o que a doutrina espírita fala há 160 anos com o que o Código Penal brasileiro prega hoje. O aborto é uma violação da lei de Deus e da lei dos homens. Mas como é que começou essa ideia de que nós precisávamos do aborto como meio de controle reprodutivo? No final do século XIX, a situação das mulheres na Inglaterra era muito complicada por não terem direitos a estudar nas escolas, a herdar o patrimônio da família e direito ao voto. As mulheres das mais variadas classes não tinham condições de fazer um planejamento familiar e muitas, se sugerissem isso, seriam agredidas por serem pouco mais que objetos e posses dos homens de então. Nesse cenário, se desenvolveu os embates pelos direitos femininos e, dentre eles, o de se poder fazer abortos assistidos pelo Estado como forma de controle de natalidade, devido ao crescimento descontrolado da camada mais pobre e com maior número de mortes por complicações do parto ou gravidez. As ações nesse sentido foram entendidas nesta época como uma questão de saúde pública. Esses fatos podem ser corroborados pela leitura do livro Guerrilheiros da Intolerância, do Emílio C. de Miranda, da editora La Chatre, onde conta, mais especificamente, ele conta assim, em 3 fases, né? 3 situações do mesmo espírito, que era Hipátia, numa certa época, lá em Alexandria, no começo do cristianismo, depois, como Giordano Bruno, na Itália, que foi o último a ser queimado vivo, e por fim, como Annie Besant, na Inglaterra, onde ela começou a lutar pelos direitos das mulheres. Annie Besant que migrou do materialismo socialista, ela provocava greves, fazia uma luta pelo voto feminino, pelo feminismo em si, certo? Pelo respeito à mulher. E pelo aborto, como uma solução para a condição terrível que estavam as mulheres que tinham dezenas de filhos. E sem amparo nenhum, muitas vezes, dos seus maridos. Então, ela saiu disso, numa situação completamente materialista, para ser uma das líderes do movimento da teosofia, que é um movimento espiritista, que crê na reencarnação, que crê na evolução da alma, mas está mais voltado para uma corrente indiana, vamos dizer assim, certo? Com ensinamentos vindos da Índia. Deus nos deu inteligência, sabe? Para que nós pudéssemos desenvolver as soluções, para podermos agir em conformidade com a lei de Deus. Então nós encontramos, o ser humano encontrou soluções para esses problemas. Numa certa época, houve como solução de saúde pública, né, o amparo ao aborto para evitar tantas mortes por abortos ilegais, né? Abortos feitos por pessoas não preparadas. Mas depois veio a pílula, que trouxe para as mãos da mulher a responsabilidade, a liberdade sexual, mas a responsabilidade de querer ou não conceber. Então, cabe a ela, e hoje parece que até tem uma pílula masculina, uma coisa assim, que também a pessoa pode tomar para evitar a concepção. Na pergunta inicial que foi feita aos espíritos, quando é que começa
a concepção. Começa a vida, né? É na concepção. É no momento em que o óvulo fecundado se junta ao útero da mãe. Que a partir daí ele vai ser um embrião. Se a partir desse momento, antes disso, você toma uma pílula e ela não deixa esse óvulo se permanecer no útero e ele é descartado, então não houve concepção, não houve início da vida, não há um espírito ligado ao corpo físico. Eu queria contar uma historinha para vocês de um caso, de um livro, né? Que eu não consigo lembrar o nome do livro, mas eu vou contar como é que aconteceu. Nesse livro ele trata especificamente sobre um caso de um casal que a mulher acaba engravidando e ela vai receber dentro dela, dentro da sua energia, né, um antigo perseguidor, uma pessoa que tinha perseguido muito ela em outra vida. E ela tinha aceitado inicialmente, o casal tinha aceitado, para poder vir, é desse jeito que é a coisa. Mas a partir do momento que começou a se desenvolver dentro dela, que a energia dele começou a se misturar com a energia dela, ela começou a se revoltar com aquilo, a sentir uma revolta contra aquela situação. Que era o que? Era lembranças subconscientes das situações anteriores que ela estava reconhecendo naquele espírito que estava vindo, um inimigo do passado, uma pessoa que tinha buscado cercear a sua liberdade, que tinha buscado tomar dela a felicidade, para ser uma posse dele, né? E ela acaba fazendo um aborto, sem o marido saber. E passa-se algum tempo e ela começa a se desequilibrar. Por quê? Porque aquele espírito que foi abortado, ele se sentiu tão revoltado com aquilo, pela rejeição e pelo ato do aborto, que foi lancetado, foi feita uma violência, né, ao perispírito dele, que ele ficou tão revoltado que ele acabou sendo cativo, né, aprisionado por uma quadrilha da espiritualidade inferior, espíritos infelizes, que utilizaram aquele espírito para perseguir a família. O que eles fizeram? Eles deram um monte de passes nele, porque ele estava tão revoltado que ele só pensava no ódio dele pelaquela mulher, pelaquela situação. Deram um monte de passes nele e ele foi regredindo o seu perispírito para uma situação animal. Ele se tornou um macaco. A parte de cima, as faces, o tronco, um macaco, um símio. E aí, o que aconteceu? Ele foi aproximado da antiga mãe, né? Da mãe que o rejeitou. E ela começou a perceber aquilo e começou a ter crises de pânico e começou a sonhar com animais perseguindo ela e começou a ser taxada de delirante, de esquizofrênica e foi internada num sanatório onde ela passou algum tempo e não melhorava. Ela tinha uma parente dela no plano espiritual que tinha alguns méritos e foi pedir para o Dr. Bezerra de Menezes que em qualquer momento que ele tivesse livre, que ele pudesse amparar, pudesse estudar o caso dela. E ele encontrou um momento e foi até o sanatório e foi ver o que estava acontecendo, se inteirou do assunto. E junto dela, ele encontrou aquele espírito todo deformado, todo numa situação lamentável, né? Completamente
deformado, perdendo a humanidade. E aí, segundo o livro, ele fez uma reunião dos espíritos que estavam em conflito. A mãe, o espírito que estava já obsediando a mãe, e o pai. O pai também não estava feliz, porque também estava reconhecendo um antigo perseguidor do casal. Mas ele aceitava amparar aquele espírito para que ele pudesse ter uma nova oportunidade. A mãe que não aceitava de jeito nenhum, e aí foi conversado para que ela entendesse que ali era um momento em que ela teria que exercer a caridade, exercer o amor, para poder se libertar do sofrimento que ela estava tendo. Que enquanto ela não pedisse perdão para ele e não tivesse uma relação amorosa com ele, ele estaria perseguindo ela. Porque eles tinham uma vinculação, tinham uma ligação. Então, o que aconteceu? O espírito ali se estertorando, né? O Dr. Bezerra fez alguns passes, nele ele foi voltando à condição humana, certo? Mas não completa. Tinha muitos danos no seu perispírito. E aí ele falou, olha, você aceitar, ele volta. Ele vai voltar com deficiências físicas, por causa dos danos ao perispírito, e vai voltar com deficiências mentais. E aí, ela, amparada pela espiritualidade, acabou aceitando e pedindo perdão para aquele espírito. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele, como espírito, já estava completamente entorpecido. Mas recebia as ondas de amor. Então, o que acontece? Ela acaba engravidando novamente. Ela, após algum tempo, aquele espírito tendo sido afastado, ela acaba recuperando a coerência e acaba saindo do sanatório. E com a convivência com o marido, acaba engravidando novamente desse espírito. E ele nasce com os problemas que tem. E ela, com o apoio dos mentores, da família espiritual, ela atende a sua programação, aquela prova que estava definida para ela naquela oportunidade. Então, quando a gente faz um ato desse, um aborto, a gente não está, como disse o Livro dos Espíritos, não está terminando com um negócio que não tem influência, que não tem sentimento, que não tem uma consciência. Porque é um espírito que está voltando ali, é um espírito que está se encarnando para ter a oportunidade das experiências da vida. Então, toda e qualquer violência contra esse ser é uma coisa que fere a lei de Deus. E traz as consequências. Como o Espiritismo é uma doutrina de responsabilidade. Nós agimos ou tomamos decisões que trazem consequências, as boas e as ruins. Só que a bondade de Deus é tamanha que mesmo nas consequências ruins, a gente pode, se a gente aceitar de bom grado, a gente pode tirar daí evolução para o nosso espírito. E conseguimos assim evitar maiores problemas, porque as obsessões, elas não acabam com o nosso retorno ao plano espiritual. Elas podem continuar por centenas de anos, por milênios, se nós não tomarmos a atitude de nos entendermos com o nosso adversário. Então, o aborto, ele é uma violência. Se você sofreu um estupro, né, e você
está tendo uma gravidez resultante desse estupro. Numa outra situação, num outro caso, uma pessoa que eu conheci em São Paulo, que era o doutor Reinaldo Leite, ele contou o caso de uma mãe que foi estuprada e acabou se engravidando. E ela queria fazer o aborto permitido por lei. Ele era advogado e ela foi pedir a ele que fizesse os trâmites para que fizesse o procedimento sem ter nenhum problema. E ele conversando com ela, ele espírita, ele falando, olha, você tem certeza que você quer fazer isso? Isso aí não tem culpa dos atos que foram cometidos contra você. Esse espírito, ele não tem responsabilidade sobre a violência que foi cometida contra você. E através de muita conversa, de vários encontros, certo? Ela acabou desistindo dessa interrupção e passaram-se anos e essa pessoa voltou a encontrar com ele e ela continuava vivendo em função do filho e o filho vivia em função dela. Aquele espírito veio ser o esteio dessa mãe. Isso é uma coisa que me emociona, porque é um exemplo claro e objetivo de que se a gente toma as atitudes corretas, corajosas, nós chegamos no bem. E não nos arrependemos. E não temos consequências quando agimos corretamente. Então, só queria dizer para vocês que a doutrina espírita, ela é uma doutrina de luz. E ela aborda todos os temas. E tem resposta para tudo. Basta a gente procurar entender. É uma doutrina atual. Não é porque foi escrita há 150 anos, compilada pelo Kardec há 150 anos, que ela perdeu sua validade. Muito pelo contrário, ela está mais atual do que nunca. E todas as nossas dúvidas a gente vai vendo. Então, isso daí que está acontecendo, essa vontade, essa disseminação dessas ideias, é a espiritualidade inferior buscando tornar o plano deles viável e o plano de Jesus inviável. Então, a gente tem que estar atento, acordado, para que, não para julgar as pessoas, não para dizer assim, oh, maldito ou miserável, mas para orar, pedindo a Deus que ilumine esses espíritos para que eles possam tomar as decisões adequadas, tomar as decisões necessárias e mudar seu entendimento sobre isso. Porque isso a cada dia mais se torna ultrapassado. Há vários vídeos sobre isso no YouTube. Quem quiser se instruir, tem várias pessoas falando sobre o assunto. Mas eu gostaria que cada um parasse e pensasse. Porque se a gente só tem contato com a informação, mas não raciocina sobre aquilo, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente não produz nada dentro da gente, baseado naquilo que foi colocado, a gente não está evoluindo. Então, que a gente voltasse para casa e pensasse assim, né? E pedisse a Deus que iluminasse a todos aqueles que estão passando por uma situação em que foi estuprado ou cometeu foi drogada e acabou engravidando, ou, sabe, acabou sendo seduzido por algum motivo e engravidou e não tem condições ou não quis
que ilumine e que perceba que isso não vai ser o caminho melhor para ela. Porque sempre traz consequências, sempre traz. Para o espírito que sofre o aborto, que pode chegar numa situação dessa, ou para o espírito encarnado, tanto da mãe quanto do pai, que ele sofre junto, certo? Numa situação dessa de que pode chegar até a loucura. Então é isso. Muito obrigado para vocês. Uma boa noite.